Hoje eu quero falar sobre respostas do céu. Há um lugar em Israel, ele é litoral. Israel, você sabe, é banhado pelo mar Mediterrâneo. Ali tem um lugar chamado, muito conhecido, é um porto, chamado Haifa. E ali Haifa fica em cima de um grande monte, é um sistema, uma cadeia de montanhas, é um acidente geográfico, chamado Carmelo. Monte Carmelo, você já ouviu falar sobre esse lugar? E Carmelo significa jardim de fruta doce. Ali havia plantações de uvas, de vinhos. Então, é isso que significa Carmelo. Tem uma cidadezinha ainda, Tirate Ha-Carmel. É uma cidade de um jardim, um pomar. Pronto, é isso que significa. E ali acontece um dos eventos que vão traduzir a maneira como Deus responde na vida da gente. Respostas do céu. Então, disse Elias a Acabe, 1 Reis, capítulo 18, verso 41 a 46, é um texto muito conhecido de todos nós. Disse Elias a Acabe, Elias era um profeta e Acabe era um rei. Sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Eles viviam uma grande seca, já havia marcado 3 anos e meio de seca. O gado sem água morre porque também não tem comida. As plantações, o feno, o capim, também morre. Então todo mundo morre, a vida vai morrendo aqui porque não tem água. Israel tem só uma fonte de água doce, uma só, que é o Jordão. O rio Jordão divide Israel da Jordânia. E ali o rio estava seco. Elias já tinha fugido dos afluentes desse rio do lado da Jordânia. Então, eles precisavam de água aqui. A água era mais importante do que ouro. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Então, na verdade, ele não estava ajoelhado, ele estava sentado, de cócoras. Ele se assenta e ora com a cabeça tocando nos joelhos. Se você faz abdominal, lembra que aquela abdominal antiga que você botava a cabeça no joelho? Era isso. E disse aos seus servos: sobe agora. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha teu cavalo e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens de vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias. A gente se encontra aqui toda quarta-feira, e esse é um culto de mover de oração. E tem muita gente que fala assim: pastor, eu estou orando e a impressão que eu tenho é que o céu está fechado e que Deus não responde. E aqui a gente vai tirar lições para a gente poder interpretar por que existem orações que Deus ouve e tem orações que parece que o ouvido de Deus está entupido. Salmo 39, verso 12, o salmista, o escritor da música, do louvor, Davi, ele fala o seguinte: inclina os teus ouvidos para mim. Chega mais perto aqui que você não está me ouvindo. Inclinar o ouvido e falar assim: eu vou falar mais alto, mas eu quero que você esteja atento. Inclina, porque eu sou pequenininho e o Senhor é tão grande. Tem tantas vozes chegando no céu, tem tantos pedidos, tantos clamores. É pedido de perdão, é pedido de libertação, é pedido de agonia, é clamor por uma resposta. Então inclina teu ouvido aqui e dá atenção para a minha oração. Aqui Deus vai atender a um pedido de um homem, e as respostas parece que elas chegam de uma maneira que você não acredita, mas é só uma pequena nuvem. Que diferença isso vai fazer para um país inteiro sofrendo com a seca? Mas a partir do primeiro sinal, vem os céus negros, aquela tempestade, e a chuva se derrama sobre a terra. É muito interessante porque existe um poder na oração. Tiago escreve uma carta, é uma das epístolas. Pronto, se você conhece esse nome, epístola nada mais é do que uma carta. Ele escreve uma carta
a uma igreja e ele vai pegar um pedacinho dessa oração, ou desse evento, dessa passagem bíblica, para falar sobre o poder que existe quando você ora. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, né? São chamados os mandamentos recíprocos. Suportai ou sustentai uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Existe muito isso na Bíblia, falando de igreja, né? Igreja, ela não fica desconectada, não dá para você não ser igreja. Eu não confio na igreja institucionalizada. Tá bom, então me diz para você o que é igreja. Com quem que você celebra a ceia, com quem que você ora, com quem que você busca Deus. Igreja é um corpo, e essa história de viver fora do corpo é uma história de morte. Qualquer membro fora do corpo vai morrer. Você amputa o teu dedo para você ver, ele apodrece no dia seguinte. Então, ele vai dizer: confesse uns aos outros, ore uns pelos outros, para que sejam curados, para que sareis. A oração feita por um justo é poderosa em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas emoções, paixões, desejos, vaidades. Se você olhar a vida de Elias, gente, e ele tem uma música antiga de uma banda que fala assim: festa estranha com gente esquisita. É esse cara aqui. Se vestia com pele de camelo, comia gafanhoto. Mel silvestre é de uma planta, é da tâmara. Não fica pensando que é mel de abelha. Aliás, esse mel é delicioso. Eu tive lá no passado, eu trouxe logo 3 potes desse mel. Já acabou. Eu sei que está pensando, dá um pouco, pastor. Já comi, eu e o Fabíola, quem foi lá em casa, não lembro, já foi para o estômago, mas ele se alimentava disso. Fala, que esquisito. Um homem entra aqui com 7 tranças no cabelo, era assim que o nazireu, o consagrado, ele era esquisito mesmo. E ele faz uma oração, um dia ele fica tão triste, cansado, que ele fala: acabou, não sou melhor do que meus pais, Deus, acaba com a minha vida, eu quero morrer. Ele passa por depressão, passa por tristeza. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra, pediu para não chover. E orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Ele está emprestando essa passagem para falar sobre cura da alma, tá? Aqui, a pessoa está doente, por quê? Porque ela está escondendo o pecado. E aí ela se sente culpada. Gente, eu não tenho muito tempo para ver filme, mas eu gosto muito de filme. Aí eu abri no streaming de vídeo, um filme que não dava, sabe que você não dá nada por ele, nada. É a capa do livro feio. Eu falei, não vou nem ler, que não vai ter tempo. Já abriu capa, você vai assim no sebo, vai na livraria, olha para o livro e fala assim: não vou comprar não. Só que eu vi uma indicação desse filme, falei, vou ver, chama France. É bem interessante. Eu vou passar o spoiler para você, porque o filme é velho. Ele é preto e branco, tá bom assim? Depois você vai lá e confere, mas é muito legal. O cara é inglês, e ele vai visitar uma família que é alemã. Inglaterra e Alemanha tinham lutado um contra o outro na França, também na Primeira Guerra Mundial. E esse inglês finge que é amigo do filho dessa família alemã que morreu na guerra. Ele era bacana, ele se aproxima da família, mas ele tem algo escondido na alma dele, é uma culpa. Ele acaba se apaixonando pela família, pelo pai daquele menino, pela mãe daquele menino, e também pela noiva daquele menino. Olha que coisa. Mas qual era a ferida dele? Era a culpa. Depois ele revela que ele se sentia culpado, por quê? Porque na guerra, foi ele, o inglês, que matou numa trincheira aquele garoto alemão que estava desarmado, soldado, mas desarmado. E ele tira do corpo daquele soldado uma carta, que era endereçada aos pais e à noiva. Ele, com aquela culpa, ele foi adoecendo, ele foi ficando. É interessante como é que o diabo ele faz a gente esconder as doenças. Não conta para ninguém.
E aqui ele fala, confesse. Não precisa sair botando na internet, na rede social que você fez. Mas para uma pessoa madura, uma pessoa fiel, confesse a sua culpa, você vai ser sarado. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aqui justiça está longe de ser perfeição. Ninguém é justificado porque é perfeito. As nossas justiças são como trapos da imundície. A gente que gosta de se vestir de santo e apresentar perfeição, é gente que não vale nada, que nem eu e você. É gente que tropeçou, caiu, que se levantou, foi perdoado. Mas o culpado, ele esconde a dor. E ele esconde, é interessante como é que Jesus chama isso de hipocrisia, ele desempenha um papel. Então você começa a olhar para ele e fala assim, não, ele é muito mais do que eu, e não é nada disso, a gente é todo mundo igual aqui. A gente só tem dons diferentes, só isso. No final das contas, gente, todo mundo aqui é salvo pelo mesmo Jesus, ninguém se salva. Essa oração, ela é poderosa, e a oração, ela é capaz de mexer com Deus, a ponto de trazer sobre a sua vida coisas que são boas. Mateus 7,7 é o encerramento do Sermão do Monte. Ali o Monte das Bem-aventuranças é o encerramento. Ele fala, olha, peçam, e lhe será, diga, peça. Olha para mim, não tenha medo de pedir. Deus não vai se cansar se você pedir 1, 2, 3, 4, 5 mil coisas, ou 5 mil vezes. Deus não, ele fica esgotado, tá bom, chega, você já pediu demais, só me pede presente. Eu era garoto, a gente só ganhava presente no Natal, sabia? Então, eu tinha um tênis, e esse sapato era o Bamba, era o Conga, era o Quixote, era aquilo que tinha, rainha, tênis rainha, só milionário comprava. Na tua sala tinha um, aí, rainha, ele ainda amarrava assim, em vez de fazer o laço, ele amarrava na canela assim, era coisa de velho, vocês não sabem o que é isso, sem brincadeira, amarrava aqui na canela, para ficar mais estiloso. Minha mãe falava assim, cuide bem, porque só tem ano que vem. E a gente cresce com esse conceito de escassez, de miséria, de falta. Era o tempo da gente. Aí você fala assim, não, Deus já pediu uma coisa, Deus me deu, Deus obrigado, pode deixar que eu não vou mais pedir nada. E aqui Jesus fala justamente o contrário. Fala da generosidade de Deus. Peçam. E aqui, Deus está falando, pede o que você quiser, lhe será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo que pede, recebe. Todo mundo, gente, eu e você. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, ele pediu uma coisa boa, pão não é bom, gente? Não é verdade, gente? Pão não é bom? Pão é bom. Lhe dará pedra. Come aí, vou te dar um paralelepípedo aí, só levanta da mesa quando você terminar de comer. É isso? É isso? Ou se pedir peixe, peixe não é bom? Peixinho fritinho, milanesa, E essa hora não é bom falar de comida. O irmão me chamou a atenção, pastor, o senhor fala muito de comida no culto, é porque eu estou com fome. Ou se pedir peixe, ele dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, olha a resposta do céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Não tem medo de pedir para Deus. Será que eu vou pedir isso para Deus? O que Deus vai pensar de mim? Vai pensar que você é gente, que você está precisando. A oração vai do menor para o maior. Vai daquele que não tem para aquele que tem tudo e pode dar tudo. A oração vai daquele que não pode para aquele que tudo pode. Então Jesus, ele coloca a gente numa posição de filho que tem um pai e que dá coisas boas. Por isso peçam, existe uma recompensa, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele, olha, dia e noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa eles fará justiça. Pensa aqui, gente, você já foi injustiçado? Já cometeram contra você algo? Mas por que você fez isso contra mim? Às vezes o injusto foi você mesmo. A gente também é injusto. Hoje
dia 11 de setembro, foi um dia que eu sei exatamente onde é que eu estava, quando Osama Bin Laden, naquele tempo, líder de uma rede terrorista, que hoje foi desbaratada, chamada Al-Qaeda, pegou aqueles instrumentos do poder aeroespacial civil americano, que eram os Boeings, né? E jogou nas Torres Gêmeas. Eu fui, gente, 3 anos seguintes, eu fui no Pentágono, onde caiu um dos aviões. Eu fui lá. Naquele tempo, eu tinha passaporte diplomático. Eu trabalhei numa área e eu fui lá em visita oficial. Eu vi como eles foram feridos com aquilo que aconteceu no 11 de setembro, e na cabeça deles, uma grande injustiça. Eu me lembro do soldado, um menino jovem, cheio de medalha. Então nós estávamos no grupo de oficiais, e ele andava de costas dentro do Pentágono. O Pentágono tem 5 corredores, 5 andares e 5 lagos, é o nome Pentágono. E ele vem andando, ele mostra, aqui é o quadro da Guerra Civil, não sei o quê, esse aqui é o quadro de quando o general, quando George Washington fez não sei o quê, e ele, Buffalo Bill foi derrotado aqui nas Campinas, não sei o quê, da América, e de repente quando ele vira, ele está de costas, a gente vê uns entulhos mesmo, sabe aquele negócio que não combina? Eu falei, que era um pedaço do avião que estava lá dentro do Pentágono. Aquele soldado virou para a gente e falou assim, não tem perdão. Nós não vamos descansar enquanto a gente não pegar um por um. E ele deu para a gente um baralho. Baralho. Sabe carta de baralho? E aí tinha lá, o as de copas era a fotografia de algum dos líderes da Al-Qaeda. Eles davam esses baralhos para todos os soldados. E o soldado que conseguia identificar, ó, peguei aqui o 7 de ouros, o 5 de paus, o valete de copas, eles eram recompensados financeiramente, além da recompensa do soldo. E eles davam para o brasileiro. O que eu tenho a ver com isso? Se você tiver informação, vai que fugiu para o Brasil, vai que fugiu para Curitiba. Aí até hoje eu dei o baralho. Lobo, você é crente, você não joga. Acabei dando, mas eu podia ter servido até para eu mostrar para vocês como é que a doença da amargura não deixa a gente ser livre. Quando você não perdoa, o preso é você. E eles ficaram presos nisso a vida inteira. Por quê? Por causa de uma injustiça. Olha para o pastor. Você sofre injustiça, como eu sofri, e a gente vai continuar sofrendo. Sabia disso? E se a gente não conseguir desligar dessas pessoas que defraudaram a gente, a defraudação é uma promessa que não se cumpre. A gente nunca vai ser feliz. A vida da gente, você, pastor, eu não consigo me desligar do meu pai, da minha mãe. Gente, qual foi o pai e a mãe que acertou tudo aqui? Diz para mim. Nasceu, está aqui. Perfeito, é o pai perfeito. Gente, a gente aprende a ser pai sendo pai. Até se você tiver um pai que foi 10, uma mãe que foi nota 10, nota 1000, não tem jeito, você vai errar. Então, essa recompensa, ela vai buscar sempre o quê? Alegria. A oração busca alegria. Eu lhes asseguro que meu pai lhes dará tudo. Olha que coisa, gente. E aqui não tem pegadinha, não. Tudo que pedirem em meu nome, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Em João, entre o capítulo 14 e o capítulo 6, Jesus repete isso aqui 6 vezes. Peçam em nome de Jesus. A gente aprende a pedir em nome de pessoas que foram santas, de entidades, da religião, em nome da fé. Ele fala, peça no meu nome. Fala assim, pai, em nome de Jesus. E você vai pedir tudo e vai acontecer. É interessante que não é só pedir para ser alegre, é pedir para não ser triste. Para que, eu vou voltar aqui, para que a sua alegria seja completa. Não, está incompleto aqui. Então eu posso pedir tudo. Agora, olha interessante, Paulo escreve à igreja de Filipe. Paulo está preso, tá? Ele tinha sido preso pela primeira vez em Roma, já tinha sido preso em outros lugares.
Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, uma pessoa que trabalhava com ele, era um ministro dele, um pastor do ministério dele, porquanto tinha muita saudade de vós todos. Estava muito angustiado de que tivesse ouvido que ele estivera doente. Epafrodito, um pastor que era unha e carne com ele, e de fato esteve doente e quase à morte. Vou perder o meu amigo. Mas Deus se apiedou dele, e não só dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então Paulo estava apanhando, ele estava recebendo, os próprios judeus eram contra ele, a igreja estava contra ele. Ele tinha uma visão, gente, de crescimento, e ele tinha um monte de gente brigando contra ele. Não, você está errado. E ele estava agoniado, porque ele tinha que ganhar, ele tinha que chegar em Roma. Só que aí ele chega em Roma preso. Ele vai, você quer ir para Roma? Vai, mas vai preso. Quando ele fica sabendo em Jerusalém que ele vai ser preso, um profeta chamado Ágabo fala assim: você vai ser preso. Ele fala: é isso que eu quero, e vai ser levado para Roma. Pronto. Hoje a gente pede, né, para não acontecer. Ele fala: só que foi muito triste essa viagem, ele naufraga. É uma história triste. E o amigo dele, que estava acompanhando ele, que ele foi para a prisão e ficava ali ajudando ele, quase teve a morte. Aí o povo de Filipos falou assim: poxa, Epafrodito, que era daqui, de Filipos, estava doente. A gente ficou sabendo. Então, o que eu fiz? Para provar que ele está vivo, eu estou mandando eles para você ver. Olha, ele estava quase morrendo, Deus teve misericórdia dele, mas teve mais de mim, porque ia ser mais uma perda no meu ministério. Então Deus não está preocupado só com a tua alegria, mas também Deus está preocupado com a tua tristeza. Isso é que tem. Existe oração sem resposta, gente? Existe. Existe oração sem poder? Existe. Existe oração sem eficácia? Não é isso que a gente está tratando de Elias aqui, uma oração poderosa e eficaz? Existem 6 temas aqui que tiram o poder, que tiram a eficácia da oração: o egoísmo, as orações fora do diâmetro, Deus coloca o limite, é até aqui. O pecado, a falta de arrependimento, a amargura e a aliança quebrada. Egoísmo. Olha o que diz Tiago: vocês cobiçam coisas e não as têm. Olha para mim aqui, olha para mim. Não precisa cobiçar o que você não tem. Deus tem muito mais para te dar. Às vezes você olha para o filho de alguém, para o casamento de alguém, para o trabalho de alguém, para o ministério de alguém, para a empresa de alguém. Não precisa cobiçar, Deus te dá mais. Pede para Deus. Pede para que Deus te dê mais. É isso que ele está falando. Vocês matam, invejam. Vocês viram o que aconteceu numa igreja evangélica, gente? Vocês viram isso? O pastor mandou matar pastor. Vocês viram isso? Vocês sabem o nome da pastora cantora que está presa, gente? Pelo amor de Deus. Como é que é o nome dela? Flor de Lis. Sabe qual é o nome daquele negócio? Aquela moça que cantava, com grandes nomes da música gospel. As pessoas matam, gente. Gente, quem matou Caim, ou quem matou Abel, olha para mim, gente, foi o irmão dele. Eles estavam um domingo oferecendo oferta do lado. Caim levou o fruto da terra que sobrou de dias. Abel levou a primeira parte, levou a primícia. Um Deus recebe, outro ele mata. Por quê? Por causa de inveja. Olha que coisa. Então ele fala que o egoísmo, ele é capaz de impedir a gente de receber muito mais que Deus tem para dar, mas não consegue obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Não há problema em você ter prazer. Pastor, eu quero pedir para Deus uma viagem, um carro novo. Não é disso que ele está falando. Não é disso. A gente acha que isso... Não, gente. Aliás, Deus, é interessante. Onde está o vosso Deus? Ele está fazendo o que ele dá. Esse é o meu filho amado que me dá prazer. O prazer vem de Deus. Sabia disso? Olhar e ver algo bonito. Poxa, que bonito. É bonito mesmo. E foi Deus que te deu os olhos
para você perceber. Olha que música linda. Não é bom ouvir aqui o Ministério de Louvor? Não é bom ouvir, gente, Samuel Barbosa cantando? É ou não é, gente? Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual. E esse ano, em novembro, teremos mais uma edição do Seminário Avançado de Libertação Espiritual. Essa é a primeira agenda de Jesus Cristo, quando ele diz: eu vim para libertar cativos, para colocar em liberdade os oprimidos e abrir as portas das prisões. A liberdade que Cristo nos chamou é uma liberdade que é oferecida para você. A imersão no Seminário Avançado de Guerra Espiritual vai acontecer de 7 a 9 de novembro. As inscrições estão aqui no site www.institutoexodos.com. Você não pode ficar de fora. Você vai receber o melhor daquilo que te entregou o Senhor, de ferramentas de guerra, de batalha, de cura da alma e de liberdade em Cristo. Eu te espero aqui. Inscrições www.institutoexodos.com, de 7 a 9 de novembro. Vai ser uma bênção e eu te espero aqui em Curitiba. Ah, gente, que voz, estou ouvindo, que perfume é esse? De onde que você vem, gente? Esse olfato cheio de fragrâncias, perfumado, vem de Deus. Não há problema em você ter prazer. Não vou falar de comida, porque o horário não é certo, não é bom. Mas pense na comida que você vai botar. Agora à noite você vai chegar, vai pegar aquele pãozinho que já ficou endurecido, passar manteiga, esquentar na panela, né? Fica branco, cafezinho com leite agora. Com um pãozinho esquente. Não é verdade? Sabor. Não é isso. Você pede e você não tem, por quê? Porque você é egoísta, você não compartilha. Você não é generoso. Cuidado com as orações fora do desejo de Deus. Esta é a confiança que temos nele, 1 João 5,14, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Teve gente que me pediu assim: pastor, eu quero pedir, não estou brincando não, para minha esposa me deixar. Gente, Deus vai ouvir esse pedido? Vai pedir, gente? Pastor, eu quero pedir para ele morrer. Deus vai ouvir isso, gente? Deus se alegra com a morte do que morre? Se alegra, gente? Não em bandido bom é bandido morto. Isso é verdade, gente? Olha para mim, isso é verdade, gente? Gente, bandido bom é bandido crente que se converte. Está lá na prisão, se converte. Então tem gente que pede para Deus aquilo que Deus nunca falou que ia dar. Isso é chamada oração fora do limite. Se Deus diz que é pecado, ai Deus, abençoa esse pecado aqui para que dê certo. Vai dar certo, gente? Vai dar certo, gente? Então Deus, ele não ouve uma oração que está fora do plano dele. Deus, tem um banco aí, eu vi que chegou um carregamento de ouro no banco. Eu vi aquele carro forte chegar cheio de dinheiro, de dólares, de euros. Me abençoe em nome de Jesus. Eu e minha gangue, que vamos assaltar o banco. Deus ouve isso, gente? Não deixa a polícia me prender. Deixa eu fumar um baseado aqui, Deus, mas não me deixa ficar viciado. Gente, as coisas são feitas hoje para viciar. 5 milhões de brasileiros, nos primeiros 7 meses do ano, ficaram viciados em joguinhos que só roubam dinheiro. Tigrinho. Faz um bet aí. Aí aparece assim, só aparecia em comercial de bebida alcoólica. Beba com moderação. Agora jogue com moderação. Porque, gente, não é pornografia não é feito para satisfazer, é feito para viciar. Jogo não é feito para te alegrar, é feito para viciar. O doutor Marco Aurélio, que é diácono e também trabalha no trânsito, ele me mostrou um número das novas drogas sintéticas que estão chegando na América. Não chegam no Brasil, sabe por quê? Porque é caro demais para o bolso do brasileiro. E a enormidade de pessoas com o quê? Com morte por causa de drogadição. Aí a curva faz assim, tuf! As pessoas morrem.
Então, não fique pensando assim, pô, é só mais uma. Eu lido aqui com pessoas, gente, que a gente tem que ter moderação, e dentro da limitação, ó, sexo é dentro do casamento. Estou zangado, não gosta do pastor, pode ficar zangado à vontade. Pode ficar, não fui eu que escrevi a Bíblia, e não fui eu que dei regra de felicidade. Quero fazer fora do casamento? Faz, meu chapa, ó, Deus não vai te amarrar não. Mas é o seguinte, tem consequência, porque dá muito prazer, mas esse prazer é dentro de um limite. Qual o limite? A aliança de amor do casamento. Entenderam isso, gente? Então, quando a gente peca, o ouvido de Deus fica tapado. Sabe o que é obturação? Já foi no dentista? Vou fazer uma obturação. É porque tem um buraco no teu dente. Aí o dentista vai lá, dá uma consertadinha, enfia, naquele tempo era amálgama. Eu fiz muito amálgama, sabia? A pastora Fabíola era dentista. A gente se casou, ela tinha 19, eu tinha 21. Aí ela voltava da faculdade, estagiava numa clínica. Aí tinha que fazer amálgama, e o amálgama era feito na mão. Então você tinha as proporções certas, e eu fazia, só que você tinha que fazer o amálgama na hora que ela falava, porque se você botasse antes, endurecia. Era um negócio bem complicado. É como se você pegasse cimento, entupisse o ouvido de Deus com amálgama, entendeu? Se tampa. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto, para que não vos ouça. É uma insistência que a gente tem. Eu não estou falando de você, eu estou falando do ser humano. Isso aqui é algo que toda a humanidade vive em colapso. Não estou brincando não, gente. Ó, vou falar baixinho, tá bem? Para você entender. Vou mudar o tom aqui, para você compreender. Quando a gente fala sobre pecado, o pecado ele vive querendo te convencer de que viver longe de Deus é mais fácil do que viver com Deus. A pessoa acha fácil viver longe de Deus e acha difícil viver com Deus. Sabe por quê? Por causa do pecado. E todo pecado, gente, todo ele, produz muito prazer. O problema é que o prazer carrega consigo algo chamado desgraça. Porque senão ninguém pecava. Se o pecado não produzisse prazer, eu não estou falando de sexo, não estou falando de ficar milionário às custas dos outros. Eu estou falando que todo pecado, ele produz uma desgraça. Chama-se salário. O salário do pecado é morte. Só que muito mais do que isso. O pecado ensurdece, obtura, tapa o ouvido de Deus. É por isso que a minha oração não chega lá. Eu insisto em querer o que Deus tem de melhor, mas eu insisto em viver longe de Deus. Então, na frente dos outros, parece que eu sou o quê? Parece que você é crente. Mas e a vida que anda por detrás? Então, é por isso que a gente tem que lutar. Ó, Deus não tira desejo. Ah, me converti agora, eu vou perder a vontade. Não vai perder a vontade. A vontade, ela é vencida com a graça. Tito, capítulo 2, verso 11. Deus não tira a vontade. Você gosta de bolo de chocolate? Eu gosto. Você vai continuar gostando. Sabia disso? Vai. Você é homem, gosta de mulher? Olha para mim. Vai continuar gostando. Deus, ele não tira vontades, ele dá poder para você vencer pecado. Então tem coisas que eu digo não para mim. Não vou fazer. Não quero fazer. Deus está vendo. Então essa ideia de que eu vou aceitar Jesus e todas as minhas vontades vão embora, não é real. A gente vai ter que lutar contra as vontades que afastam a gente de Deus. O nome disso é iniquidade. Cuidado com a ausência de arrependimento.
Porque o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Hoje eu vou pregar sobre dinheiro, então não vou no culto. Hoje eu vou pregar sobre sabedoria, não vou ir no culto. Eu vou pregar sobre o silêncio, não vou vir no culto. Eu não quero, pastor, não toca nesse assunto. Não quero, eu quero continuar no meu pecado, na minha transgressão. Olha, a ausência de arrependimento faz com que a oração da gente fique o quê? Sabe o que é abominável? Já vou falar no abominável homem das neves? Já vou falar nisso? É terrível, gente. É algo que é intragável. Então, quando você começa a selecionar essa mensagem é para mim, e essa não é para mim, é interessante que a lei de Deus, ela promove liberdade, não promove? Mas enquanto você não é crente, você fala assim, olha lá os crentes, estão tudo numa camisa de força. Eu pensava assim. Hoje eu sei que eu estou livre. Eu consigo dizer não. Não. Eu posso dizer não. Naquele tempo eu não podia dizer não. Cuidado quando você está pecando e você não tem uma coceira, eu preciso parar. Enquanto você está querendo vencer, tem arrependimento aí. Enquanto você entrega os pontos, diz, não, você começa na tua mente a dizer que aquilo que é pecado não é pecado. Aí, gente, aí a oração não chega lá. Cuidado com a amargura. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. Lembra que a gente fez, o Heleno fez aqui um momento de dedicação, pastor Heleno? Lembra? Quando você trouxer e você se lembrar que o irmão tem algo contra ti, deixa a oferta diante do altar. Só para vocês entenderem, o altar, nós tivemos lá ano passado, né, com o Darcy, tinha 13 caixas, é um lugar bem bacana mesmo, 13 caixas de madeira, logicamente que a madeira acabou, né? Estava só, que as pessoas entravam e colocavam as suas ofertas. Lucas 21 e Mateus 12, conta da viúva pobre, né? Que ela deixa 2 moedinhas. Os ricos gostavam de quê? De aparecer, porque eles vinham, botavam uma grana, botavam muita moeda, não tinha papel moeda, tá, gente? Era moeda mesmo. Aí eles iam lá e jogavam para fazer barulho. Aqui como é que eu sou rico. E aí derramava aquele monte de moeda. Aí veio uma mulher que não faz barulho, porque a moeda dela valia 16 centavos. Ou seja, o que você compra com 16 centavos? Nada. E aí a moeda dela não faz barulho, porque era tão pequenininha, tão frágil, que não tinha valor para quem era rico. Isso aí é o dinheiro do cafezinho. Mas impressiona Jesus. Ela deu muito mais do que todo mundo. Por quê? Porque ela deu tudo que tinha. Ela só tinha 2 moedas. E aqueles homens que derramam um monte de dinheiro, eles tinham o quê? Eles tinham um monte de dinheiro, estava sobrando, toma aí. Então não tem a ver com quanto, tem a ver com como você entrega. Aqui, ele fala que quando você traz a oferta, e você se lembra que você fez, você sabe o que você fez. Então vai lá, pede perdão. Por quê? É bom sair perdoado. A dívida, quarta-feira passada, retrasada, veio o Eurípides aqui, não veio? Ele não falou, rasga a tua dívida? Não foi bom sair daqui depois que a dívida está rasgada? Deus, obrigado, não te devo mais nada. O que eu te devia, Jesus pagou minha conta, morreu naquela morte horrível. Perdão, falta de perdão. Quando estiver orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Por isso, vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede receber e tê-las-ei. Então é o seguinte, a pessoa te fez mal, cita o nome dela diante de Deus. Deus, eu quero perdoar essa pessoa. Eu libero ela, porque tem gente que fez mal para a gente que sumiu da vida. Tem gente que abusou da gente, sumiu da nossa vida. Tem pai, tem mãe que desgraçou a vida, que abandonou, que tentou abortar, que morreu. E aí, como é que eu fico, pastor? Pega o nome dele. Gente, é uma palavra libertadora essa. Eu fui ordenado pastor de libertação. Nunca quis ser pastor de libertação. Foi um ministério que Deus me deu, eu fui muito obediente, e Deus me fez prosperar. Tinha um pastor na nossa convenção,
que ele era horrível comigo. Ele me botou apelidos, gente, horríveis. Ele me tratava mal, ele falava mal pelas minhas costas. Gente, eu fui suportando isso, até que um dia eu encontrei ele num encontro, a gente chama de convenção. Era a convenção do estado, eu encontro esse cara, e eu estou ali num restaurante, era a hora do almoço, e eu gosto muito desses doces, goiabada com queijo, eu gosto mesmo. Eu estou ali, comendo a sobremesa, ele falou assim, quando terminar o almoço eu quero falar contigo. Eu não queria falar com ele, porque eu sabia que ele ia me ferir, ele ia me machucar, eu não vou brigar com você. Você pensa que eu vou brigar com você? Eu não vou brigar, eu simplesmente vou me afastar. Esse cara, ele ficou me esperando na porta do restaurante, disse, pastor, e eu fiquei comendo, aquele dia eu devo ter comido um quilo de goiabada com queijo. Eu falei, vai desistir, vai embora. Ele ficou lá. E quando terminou o almoço, eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu vou lá. E ele, um homem muito mais experiente do que eu, e um garoto novo, um pastor novo, jovem. Aí ele falou assim para mim, Lobo, começou a chorar, quero te pedir perdão. Aquela pessoa que me tratava mal, hein? Gente, fica parecendo que é pouca coisa aqui, ele foi cruel comigo, cruel. Eu falava o nome dele de Deus, Deus, eu perdoo fulano, eu perdoo fulano, eu perdoo fulano. Ele veio falar assim, Lobo, eu quero te pedir perdão. Aí eu falei, fiquei surpreso, ele falou, ó, você prega de um jeito que você não deixa escapatória para a gente. Você coloca a gente num funil, se eu não aceitar ele pastor, se eu não aceitasse Jesus aqui, eu fico sem saída. Eu falei, mas foi o dom que Deus me deu, pastor. Eu vou contar para você. Olha o que ele me falou, um pastor. Eu tentei tirar minha vida 2 vezes ano passado. Ele tentou o suicídio 2 vezes. E ele contou a razão da dor dele. Pensa num passado estragado pelo pai dele. Pensa nisso. Pensa. Aquela dor que ele tinha, que ele não conseguia perdoar o pai dele. Eu pregava sobre perdão. Ele falou assim, eu te detestava quando você falava de perdão. Eu te odiava, porque eu não queria perdoar o meu pai. E eu ficava te ouvindo pela internet, eu ia no culto de libertação. Eu falei, eu lembro do pastor indo lá. Gente, esse homem chorou. Eu falei, vamos perdoar o pai junto aqui. O pai dele tinha morrido. Ele chorou, mas gente, pensa assim, um choro copioso. Aquele homem se tornou um grande amigo meu, sabia? Um dos pastores, quando a pastora Fabíola foi ser ordenada pastora, há muitos anos atrás, ele foi um dos pastores, junto com o pastor Marcos, junto com, alguns pastores fazem, né, o concílio antes, prepararam a pastora Fabíola, ele se tornou um grande amigo meu. A ausência de perdão não perdoa a gente, aí é por isso que tudo que a gente pede não vem, perdoa. Não é fácil, mas é possível. O perdão não significa que você vai esquecer, e nem que você vai conviver de novo com a pessoa, quero conviver com ele, não precisa. Mas significa que aquela dívida você não vai cobrar mais. Ó, está perdoado. Cuidado, quem é casado, com a quebra da aliança. Do mesmo modo vocês, maridos, mas aí parece que a Bíblia é misógina, não é não. Do mesmo modo vocês, esposas, eu vou tentar mudar aqui, tá bom? Sejam sábios no convívio com suas mulheres, com seu cônjuge. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. A maneira com que a gente trata as pessoas que têm aliança com a gente, afeta as nossas orações. É isso que ele está dizendo. Ó, maridos, naquele tempo, a brutalidade masculina, né? A violência masculina, ele falou assim, ó, se você tratar mal tua esposa, Deus também não vai te ouvir. Então tem muita gente que abandona a esposa, abandona filho. Não quero mais saber, e acha que Deus vai ouvir a oração. Olha para mim, igreja. Eu sempre pergunto para vocês assim, que pastor que você quer aqui nessa igreja? Eu não fico alisando o pecado. Por quê? Porque eu preciso que você entenda a verdade. Então, a maneira como você trata as pessoas que têm aliança contigo, aqui é uma aliança de amor,
ela afeta a maneira como Deus ouve a gente. Para encerrar, cuidado com a incredulidade. Peça, porém, com fé, não duvide. Eu não estou falando para você que você tem, pastor, é o tamanho da minha dívida. O problema não é o tamanho da dívida, o problema é a tua incredulidade. O problema é a falta de fé. Senhor, por que eu não pude expulsar o demônio? Por causa da pequenez da vossa fé. É isso. Essa casta só sai com jejum e oração. É o que traz fé, jejum e oração. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. É levada pelo vento, lançada. Lembra a onda do mar? Vai para um lado, vai para o outro. A onda do mar vem, a onda do mar vai. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Vamos orar uma oração poderosa? Vamos fazer isso? Fique em pé em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Vem cá, sai do seu lugar, você que está ouvindo. Vamos ver aqui à frente, todos, vem cá. Aqui, gente, não é apelo, não, é uma oração mesmo. Para você vir aqui, para a gente orar, vamos conversar com Deus. Duvido você sair daqui e falar assim, não. Gente, como Deus me captura nessas mensagens, sabia? Como Deus fala comigo, gente. Eu falo, Deus, isso aqui é forte. O mistério aqui é forte, Deus. Deus fala sempre comigo antes, tá bem? E sei que fala com você. Vamos falar com Deus agora sobre essas coisas que Deus falou com a gente. Vamos fazer isso? Feche seus olhos. Queria que você orasse comigo. Diga assim, Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor me ouve. Eu quero em nome de Jesus confessar que eu falei diante do Senhor. Eu mesmo tapei os seus ouvidos. As minhas iniquidades é que fazem separação entre a minha vida e o Senhor. Eu quero te pedir perdão. Essa noite eu quero tirar minha incredulidade, minhas dúvidas. Essa noite eu quero confessar minha amargura. Eu sei as injustiças que eu vivi. Eu sei que eu fui defraudado. Mentiram para mim, me machucaram. Eu sei de tudo isso, mas eu quero perdoar essas pessoas. Diga em nome de Jesus, eu perdoo essas pessoas. E eu me desligo delas. Elas não têm mais nenhuma dívida na minha vida. Eu também saio daqui perdoado. Só tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe o que sai da minha boca antes de eu falar. O Senhor conhece meu deitar, meu levantar. O Senhor conhece a minha história. Eu não posso mentir para o Senhor. Eu não posso me esconder. Mas eu posso receber perdão. Essa noite eu recebo o perdão do Senhor. Eu sei que minhas dívidas são canceladas. A minha inocência é promovida diante do Senhor, porque as provas, diga, as fartas provas que haviam contra mim foram retiradas. Eu quero em nome de Jesus te pedir perdão, Senhor, porque eu andei fora do limite. Eu te pedi coisas que eu jamais deveria ter pedido, porque atentam contra o teu amor. Mas essa noite eu me junto a Elias. Seu Deus, eu quero ver um pequeno sinal, uma pequena nuvem. Eu quero ver os céus se encherem, Pai, com as nuvens do Senhor, e derramarem copiosas águas, sarando a minha vida. Senhor Deus, responde do céu o meu clamor. Eu oro assim, em nome de Jesus. Diz amém. Diz amém. A tua oração é poderosa e eficaz, sabia? Ela é igualzinha a minha. Igualzinha a minha. Igualzinha dos pastores. Deus ouve tua voz. A tua voz é a mais doce voz que um pai pode receber de um filho e de uma filha, sabia? Não tenha medo de Deus. Seu pecado foi apagado. Não tenha medo do Senhor. Amém? Quem aqui não é membro em Bom Retiro? Levante a mão. Não é membro. Gente, se quiser ser membro, aqui vai aparecer um QR Code.
Nós vamos ter assembleia daqui a pouco, vamos ter batismo. Se decida por ser batizado. Não espere ficar perfeito. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para perdão de pecados. Nós temos células espalhadas na cidade. Esse mesmo aplicativo tem lá: quero uma célula. É a maneira mais fácil da gente cuidar de você, sabia? É através da célula. São homens e mulheres preparados para isso. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. E no final, pastor Samuel vai dar a bênção e vai despedir a gente. Amém? Cante.